Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento ao estudo de medidas de superfície. Vamos estudar a área de figuras planas. Lembrando que quando nós estamos falando sobre área de figuras planas, nós estamos pensando no conceito de quanto cabe, tá bom? Nesse caso aqui eu desenhei uma superfície plana retangular e eu recortei alguns quadrados e eu vou utilizar esses quadrados como unidade de medida. Para lembrar, vou fazer isso para lembrar vocês que quando nós estamos falando sobre área de uma figura, nós queremos saber quantas vezes uma determinada unidade de medida de superfície cabe na superfície de uma figura. Então, nesse caso, eu tenho uma superfície retangular, que é a superfície da figura, e eu quero saber quantas vezes essa unidade de medida de superfície cabe dentro dessa superfície retangular. Aí eu vou fazer como? Eu vou pegar minha unidade de medida e vou colocar aqui dentro para ver quantas vezes ela cabe. Gente, não faz diferença nesse caso qual é o tamanho dessa superfície rosa. Por que não faz diferença? Seja lá qual for o tamanho dela, eu estou utilizando ela como unidade de medida, tá bom? Então, se eu cortar uma figura que não seja do tamanho certinho, contanto que eu corte todas as figuras iguaizinhas, não vai fazer diferença. Observa que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos, 6 quadradinhos rosas dentro do meu retângulo. Então, a área dessa superfície retangular é 6 unidades de medida. Quando a gente não sabe o tamanho, a gente bota o número, escreve do lado unidade de medida, tá bom? Então, 6 unidades de medidas. Vocês podem perceber que eu tenho duas fileirinhas de 3 quadradinhos, tá vendo? Eu tenho uma fileirinha, duas fileirinhas de 3. Eu posso verificar que seja uma figura retangular qualquer, sempre eu consigo verificar multiplicando a quantidade de unidades de medidas que eu tenho na altura pela quantidade de unidades de medida que eu tenho na largura. Então, por quê? Porque aí eu vou verificar todas as minhas figuras, todas as figuras que eu coloquei aqui dentro. Então, eu posso multiplicar 2 por 3 unidades de medidas dessa daqui que eu usei o quadradinho. Então, 2 vezes 3, 6 é exatamente o que eu contei de quadradinhos. Eu tenho 6 quadradinhos. E aí, a gente chega na fórmula da área que a gente já conhece. A área de um retângulo é base vezes altura. Como o quadrado é um caso especial do retângulo, a área do quadrado também é base vezes altura, só que o quadrado tem todos os lados iguais, então você não precisa se preocupar em quem é base e quem é altura, basta você colocar lado ao quadrado, tá bom? Só um lembrete para a gente fazer agora o exercício. Vamos lá. Vou botar uma figurinha aí e eu quero que vocês olhem essa figurinha levando em conta esse exercício que eu vou ler aqui para vocês. Em alguns torneios de tênis, as partidas podem ser em duplas ou individuais. Nos jogos em duplas, a largura da quadra é 2,74 metros maior do que a largura da quadra nos jogos individuais. E a diferença entre as medidas das áreas dessas quadras é 65,1298 metros quadrados. Letra A. Determine o comprimento da quadra de tênis, sabendo que ele é igual tanto para jogos individuais quanto para jogos em duplas. Observa que aqui no enunciado, você viu que a largura da quadra é 2,74 metros maior do que a largura da quadra nos jogos individuais, a largura para jogos em duplas, tá bom? Só que o comprimento aqui está falando que é igual. Então, eu fiz aqui, ó, 2 retângulos para a gente ver mais ou menos essa situação. Vamos fingir que isso aqui é uma quadra. E essa quadra aqui, ela é para jogos individuais. Essa daqui é para jogos em dupla, ó. Elas são exatamente do mesmo comprimento. Só que a largura dessa amarelinha é um pouquinho maior, tá? Então, nós temos que saber qual é esse comprimento, esse Y, que é igual para as duas. Só que o problema é, a gente não sabe nem largura, nem comprimento, nem nada. O enunciado só disse a diferença e qual era a diferença
da largura e qual era a diferença das áreas. Então, a gente vai ter que fazer o quê? A área maior, a gente pode fazer assim, ó, a área maior menos a área menor é igual a isso aqui, esse número aqui. Porque foi isso que o problema falou. Ele disse que a diferença entre as medidas dessas áreas é 65,1298. Então, eu vou fazer. Qual é a minha área maior? A minha área maior vai ser a altura vezes o comprimento. Então, vai ser x mais 2,74, tudo isso vezes y, certo? Esse aqui vezes esse, não é? Base vezes altura. E o comprimento e a área da figura menor vai ser x vezes y. Então, vai ficar menos x vezes y. Aí eu sei o comprimento, a diferença entre as áreas. A área maior menos a área menor é justamente a diferença. E essa diferença mede 65,12, não tem essa vírgula aqui não, 98, tá bom? Aí eu vou ter que fazer a distributiva aqui, ó. Lembra que quando você tem uma multiplicação de uma coisa entre parênteses, você tem que fazer a distributiva? Então, isso aqui vai ser x vezes y mais 2,74y. 2,74y menos x vezes y, mais conhecido como xy. Eu tenho um xy e eu perdi um xy, então eu não tenho nenhum. Ficou 2. Isso aqui é igual a 65,1298, tá? Ficou. A única coisa que sobrou aqui, ó. Entenderam por que eu cortei aqui? Eu tinha 1 e eu perdi. Ele menos ele, tá? Seria a mesma coisa que eu tenho 2 menos 2, dá 0, tá? Então, 2,74y é igual a 65,1298. Y é igual a 65,1298 dividido por 2,74, tá bom? Esqueci a vírgula aqui. Esse daqui eu dividi os dois lados por 2,74, aí aqui, quando eu divido 2,74 por 2,74, dá 1, eu não preciso colocar. Então, ficou só aqui. Fazendo as contas, gente, 65,1298 dividido por 2,74, eu fiz as contas antes para não ficar demorando, e deu 23,77. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o comprimento das duas quadras de tênis é 23,77, tá bom? Agora vamos fazer mais um exercício, letra B desse exercício. Sabendo que a largura da quadra para jogos em duplas é 10,97, calcule a medida da área da quadra para jogos em duplas e para jogos individuais. Bom, o primeiro passo vai ser para jogos em duplas, tá? Essa daqui não é difícil, tá? Para jogos em duplas, você vai fazer 10,97 vezes 23,77. É como se fosse isso aqui, ó. Esse comprimento aqui, a gente já tem. Não, na verdade, o comprimento, o y a gente já tem, que é 23,77. E o x, o problema te deu outro, ó, ele te deu 10,97. Então, você vai fazer 10,97 vezes 23,77. Isso aqui é para dupla. Fazendo os cálculos, eu já fiz antes para não ficar toda a vida fazendo conta aqui, dá 260, você confere aí na sua casa, 0,7569. O problema complica um pouquinho mais para jogos individuais. Por que complica um pouquinho mais? Porque você vai precisar saber fazer a transformação. Como assim fazer a transformação? É mole, tá? Para jogos individuais, eu sei que ela é 2, esse aqui, para jogos em dupla não é x mais 2,74? Então, para jogos individuais, é só eu tirar desse número aqui, desse 10,97, 2,74.
Porque, ó, x mais 2,74, nesse caso aqui, deu 10,97. Esse é a largura. Largura. X mais 2,74 é igual a 10,97. Para eu saber o valor de x, eu faço x é igual a 10,97 menos 2,74, ou seja, subtrair 2,74 unidades dos dois lados. Aí aqui ficou ele menos ele mesmo que deu zero. E esse passou para cá. Fazendo os cálculos, esse x vai dar 8,23, tá? Fazendo essa conta aqui. Confere aí na sua casa, beleza? Aí agora é mole, você tem o x e tem o y. O y continua sendo o que você encontrou aqui, 23,77. Então, a área vai ser igual a 8,23 vezes 23,77. A área vai ser igual a 195,6271, tá bom? Então, é isso, pessoal, que a gente tem que fazer. A área para jogos em dupla é 260,7569 metros quadrados e a área para jogos individuais é 195,6271 metros quadrados, tá bom? Terminamos esse exercício. Esse é um exercício bem trabalhoso, sabe? Mas é legal que você acaba, além de calcular a fórmula da área somente, você também aprende a interpretar o problema, a resolver um problema diferente, analisar. É bem legal esse exercício, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês ainda ficaram com dúvida, é só me chamar, tá bom? Um beijinho, tchau, tchau.